no ar mais um Mundo do Trabalho, um programa para que você fique bem informado sobre os seus direitos trabalhador. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara Federal aprovou a proposta que autoriza a prova testemunhal para fins de aposentadoria rural. Segundo o projeto de lei, o lavrador que tiver uma testemunha que prove o exercício da função no campo vai ter direito ao benefício. Nova regra prevê ainda que o INSS investigue o local e valide as declarações. O projeto ainda precisa ser aprovado em plenário pelos deputados e senadores. Para conversar com a gente sobre este assunto, eu recebo no estúdio o diretor de Previdência Rural da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, Aristeu Ribeiro, e também a nossa convidada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professora de Direito Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Melissa Fullmann. Você que está nos assistindo pode participar do nosso programa pelo telefone 0800 643 7555 ou pelo nosso endereço eletrônico mundodotrabalho@rtve.pr.gov.br. Hoje nós discutimos aposentadoria rural e também os direitos do trabalhador rural. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Seu Aristeu, caso esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional, como é que o senhor observa a prova testemunhal? Como é que o senhor observa? A prova testemunhal, na verdade, ela já existe. Ela tem, por exemplo, o INSS, ele tem feito pesquisa, por exemplo, no local de trabalho, onde a pessoa reside e mora, né, com vizinhos, com pessoas conhecidas, né? E também nós temos aí a questão das informações, das declarações, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E também a gente tem visto muito aquelas provas testemunhal, já que reforça, né, o seu processo de benefício. Melissa, se aprovado esse projeto de lei, ele inova ou não? Ele não vai trazer nenhuma novidade efetiva para o trabalhador. Por quê? Porque hoje, como que o trabalhador rural consegue sua aposentadoria? Ou ele vai ao INSS, o INSS vai exigir dele no mínimo 3 provas materiais, 3 documentos de que ele é um trabalhador rural e vai levá-lo efetivamente para fazer a prova testemunhal. Daí ele vai fazer como o doutor Aristeu falou, vai lá, vai verificar se a pessoa é trabalhador rural ou não, mas exige o início de prova material. Ou a pessoa vai diretamente ao judiciário com a negativa do INSS. No judiciário, o que nós já temos? No judiciário, já é admissível, em vários casos, que você tenha prova exclusivamente testemunhal, ou seja, que a pessoa não tem nenhum documento provando que é rural, mas ela tem testemunhas dizendo que ela é rural, o juiz pode ir no local verificar o trabalho efetivamente. Então, esse projeto, na verdade, o que ele vem fazer? Ele vem, em tese, inovar para o INSS, para que o INSS aceite a prova exclusivamente testemunhal. Porque na justiça isso já é muito maleável. Por que é maleável? Porque todos nós sabemos que um trabalhador rural, em regra, não tem, às vezes, sequer o seu RG ou o seu CPF cadastrado como trabalhador rural. E o INSS exige isso dele. Ele vai à justiça, o juiz faz essa maleabilidade. Principalmente quando nós temos casos de pessoas, mulheres que não têm documentos em seu próprio nome, o homem que às vezes pegou fogo na casa, muito pobre, não tem documentação. Então, o judiciário aceita prova exclusivamente testemunhal. Então, o projeto, na verdade, ele só vem reforçar um posicionamento que a justiça já viu, de que o trabalhador rural, ele é hipossuficiente, ou seja, ele não tem tantas condições de documentação como os demais trabalhadores. Hoje, como é que o sindicato faz para dizer que, para comprovar que aquele trabalhador rural tem aquela quantidade de anos de trabalho? De que forma é possível fazer esse tipo de comprovação hoje? E por que é tão difícil? Muitos trabalhadores rurais reclamam que é muito difícil você conseguir essa comprovação através do sindicato. Na verdade, um dirigente sindical do município, porque nós temos hoje a jurisdição do sindicato, praticamente o município, no máximo 2, quando tem extensão de base, né, no segundo, às vezes no terceiro município. Mas é uma região assim, onde que a direção ali do sindicato, a diretoria, ou mais propriamente o presidente, conhece as pessoas, né? Então ele parte daquele princípio de ver se ele é um associado do sindicato, ele tem uma ficha lá de quando ele associou. Dali em diante, ele
ele vai ver o documento se ele tem um contrato de arrendamento, de parceria, de comodato, ou ele vai ver se ele tem escritura, se tem o ITR, se tem o CCIR, e aí ele vai buscando informações e ele chega a uma conclusão se essa pessoa de fato tem a quantia de anos que ele está precisando de atividades. E aí o sindicato emite uma declaração dizendo, de acordo com todas essas informações, toda essa documentação, ele emite uma declaração dizendo o que ele conseguiu apurar desse requerimento que o trabalhador está fazendo. Isso demora quanto tempo? Olha, às vezes isso é questão de momento. Às vezes é questão de alguns dias, às vezes é questão de... Anos? Não, de semanas, né? Mas de anos não é possível, né? É rápido. Então é uma coisa rápida. Agora, o que acontece às vezes é que esse trabalhador é desconhecido, às vezes, para o sindicato, para a diretoria, ou não acha alguém que vai testemunhar lá, que viu ele trabalhando, ou que sabe que ele trabalha numa determinada região. Então, às vezes, o sindicato não consegue juntar subsídio para dizer, olha, essa pessoa trabalhou na agricultura aqui no município durante tantos anos. E aí, às vezes, ele não consegue, às vezes, essa declaração, né? Mas não por culpa vamos dizer assim, de alguém, por culpa de que essa pessoa mesmo não é às vezes, moradora daquele município assim nos últimos tempos, às vezes a pessoa que veio de longe, às vezes veio de outro município, de outra região. Então, ali onde ele está residindo no momento que ele vence a idade, ele se torna uma pessoa não muito conhecida, entende? Então, isso não obriga ele a ter uma certa relação com o sindicato, a partir de que tem a necessidade do sindicato conhecer essa pessoa para poder dar essa declaração? Tem que conhecer bem e muito bem. E tem que ser sindicalizado, é obrigado? Não necessariamente, né? Ele pode não ser um associado, é bom que seja, é interessante que seja, até porque se ele for sócio, ele já tem uma ficha lá, uma inscrição, né? Inclusive tem os livros lá de registro, né, dos associados, a carteira de associado, uma série de comprovantes, né? Hoje as pessoas já têm, por exemplo, o Pronaf, já fez Pronaf, já tem uma DAP, né, que é uma declaração uma carta de aptidão ao Pronaf que ele tem. Então ele vai juntando assim vários documentos que vai culminar então na prova que ele é um trabalhador rural. Doutora Melissa, qual que é a validade dessa declaração hoje no INSS e também para a Justiça? No INSS, o INSS exige a declaração do sindicato, porque, como bem colocou o doutor Aristeu, ela seria um início de prova de que ele efetivamente é um trabalhador rural e é conhecido naquela região. Só que essa mesma declaração, quando você leva ao judiciário, ela não é levada tão em consideração por vários fatores. Um dos fatores é que não necessariamente aquele documento correspondeu à realidade daquela pessoa naquele momento, naquela situação. Por quê? Porque às vezes, como o doutor Aristeu falou, ela é uma pessoa que passou por vários locais e deu sindicato, declarou um determinado período e não é aquele período que ela efetivamente precisa. Ou às vezes a pessoa leva a declaração do sindicato, mas a declaração do sindicato não é referente efetivamente à atividade que ela desenvolvia, ela quer provar outro tipo de atividade. Então, por exemplo, ela quer provar que ela era, naquele período, trabalhadora rural em regime de economia familiar puro, ou seja, a terra era dela ou era arrendada. E ele acaba se aparecendo como boia fria. Então, por vários fatores, essa declaração em si, ela não é um instrumento que o judiciário considere muito para fins de concessão do benefício. O que o judiciário considera muito para fins de concessão do benefício? O registro da pessoa da terra, as declarações que são emitidas pelo INCRA, isso é levado muito em consideração, o fato da pessoa ter feito a escola rural, aquele grupo escolar rural é considerado muito, o fato da pessoa ter tido filhos na zona rural, ter casado na zona rural, o fato da pessoa ter documentos, por exemplo, uma nota fiscal por ano, ou a pessoa teve algum registro na igreja que ela frequentava, de que ela foi batizada naquela igreja, batizou os filhos, frequentava, pagava dízimo. Então, no judiciário, o rol de documentos para a pessoa é muito mais informal e, ao mesmo tempo, facilita muito com a prova testemunhal. Porque, por exemplo, se o sindicato não dá declaração para a pessoa, porque ela mudou muito de local, por exemplo, veio lá do Piauí para o Paraná,
Esse documento ele não vai fazer tanta falta para ela, desde que ela tenha um comprovante de que ela esteve naquela terra. Qual comprovante? Os vizinhos. E aqui vale importante deixar claro o seguinte: existe o trabalhador rural anterior aos meios de comunicação e o trabalhador rural posterior aos meios de comunicação. Isso é muito bom deixar claro. O trabalhador rural que nós temos hoje na zona rural, que é esse trabalhador rural que em tese esse projeto vem proteger, é aquele que assiste TV, que escuta o rádio, que por vezes tem uma internet, que tem um filho que está estudando. Esse cidadão, ele vai ter documentos às vezes no nome dele. Quem que a lei continua sem proteger e que é o judiciário que vai continuar protegendo? Aquele trabalhador rural lá de trás, que por vezes não guardou nenhum documento, não sabia efetivamente o que ele tinha. Então, aqui nós temos duas situações a deixar clara. Porque como o doutor Aristeu falou, ou a pessoa vai ser conhecida na região ou vai ter alguma coisa comprovando. Aquele lá de trás, aquele que não tinha TV para esclarecer ele do que ele tinha que guardar, o que ele tinha que fazer, esse que depende da prova testemunhal exclusivamente. E aqui você tem um problema nesse projeto de lei. Por quê? Porque ele fala que vai ouvir a testemunha e vai ao local onde a pessoa trabalhou para fazer verificação. Eu pergunto, que verificação ele vai fazer se a pessoa saiu da terra há 20 anos, há 30 anos? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar com relação a esse projeto. Porque os vizinhos de hoje daquela terra não são os vizinhos de 20, 30 anos atrás. Então, você fica com uma dúvida no ar. O que eles vão fazer com isso? Né? Doutora Aristeu. Por exemplo, essa questão de uma pessoa nascer e se criar num lugar, num estado e depois ir migrando para outros estados ou de uma região para outra, ele pode voltar lá onde ele morava, no sindicato lá e somar aquele tempo que ele morou naquele município, se ele tiver como comprovar, se ele foi associado, se tem algum início de prova que justifique uma declaração, ele pode ir, por exemplo, no estado de São Paulo, pegar uma declaração do tempo que ele morou lá e residiu lá no município, na comunidade e assim por diante, e vir para o Paraná e pegar uma declaração do tempo que ele morou no Paraná, por exemplo, no norte do Paraná, e depois pegar uma declaração lá onde ele está residindo atualmente, que pode ser em qualquer região do estado do Paraná. Então ele junta às vezes declaração de 2 ou 3 lugares onde ele morou durante a vida e somado tudo isso, dando a carência, ele pode ser um beneficiado da Previdência. Bom, já que a doutora Melissa falou que a lei está protegendo principalmente aquele produtor rural, aquele agricultor que conhece os meios de comunicação, que tem acesso aos meios de comunicação, que sorte você que está assistindo hoje o Mundo do Trabalho. Então, doutora Melissa, a senhora falou assim, olha, tem uma série de documentações que ele não poderia deixar de ter guardado. Que documentos são esses? Então, vamos esclarecer, já que esse trabalhador está tendo hoje a sorte, quem sabe, de estar aí sabendo seus direitos. O primeiro documento da vida dele é a declaração de escola, que ele fez o grupo escolar rural. O segundo documento que ele vai ter, se ele for homem, vai ser o certificado de dispensa do Exército ou mesmo de incorporação do Exército, em que consta a profissão agricultor ou lavrador. O outro documento que ele tem é a certidão de casamento. Se ele casou na zona rural, consta lá a profissão agricultor. Outro documento que ele tem, o dízimo que ele pagou para a igreja dele, seja a igreja católica, evangélica, seja qual for, em que consta a profissão dele como lavrador. Outro documento, ele fazia comercialização de produtos, seja via sindicato, seja via nota efetivamente, ele guardou uma nota por ano referente ao período rural dele, essa nota vale como prova do trabalho rural dele. A declaração do sindicato de que ele era trabalhador rural. Outro documento importante também, filhos, ele teve filhos na zona rural, a certidão de nascimento, e aqui vale o aviso, não é o RG do filho, o registro civil. É a certidão de nascimento do filho, em que consta a profissão do pai como lavrador, também serve de prova. Outro documento que tem sido muito usado como prova, correspondências que ele tenha recebido na zona rural. Então, que provável que ele residia naquele local. Outro documento importante, o fato dele fazer negociação com pessoas da cidade. Então, às vezes ele está numa comunidade tão pobre, tão pequena, que ele é o único fornecedor de produtos para uma determinada mercearia. Então, essa documentação também vai valer. A documentação da terra que estava em nome dele, ou que estava em nome dos pais, ou que estava em nome de algum filho, ou de algum tio, mas que comprova que teve isso. O fato do pai ou da mãe ter se aposentado como trabalhador rural conta muito a favor da pessoa, porque significa que ele vem de uma origem da terra. O fato dos filhos terem continuado na terra, terem se casado na terra. Então, é um rol de documentos muito mais abrangente. E aqui é importante deixar claro o seguinte: eu tenho que ter um
um documento por ano, enquanto eu estive na zona rural? Resposta: não. Eu preciso ter, hoje em dia, um documento que prove o início da minha atividade como rural, por exemplo, a minha declaração de grupo escolar, e que comprove, por exemplo, o final da minha atividade rural. Então, uma pessoa, por exemplo, está na zona rural, conseguiu a última nota lá do sindicato e tem essa prova. Por isso que você vai fazer a diferença entre pessoas que se aposentam na zona rural e pessoas que se aposentam na zona urbana usando o tempo rural. Quem se aposenta na zona rural é aquela pessoa que ficou na zona rural a sua vida, ou foi para a cidade, voltou, foi para a cidade, voltou e fechou a idade na zona rural. Então, esse é um tipo de pessoa. E o outro tipo de pessoa é aquela que nasceu na zona rural, trabalhou na zona rural, saiu da zona rural e foi para a zona urbana. Daí ele leva com ele o tempo de rural. Por isso que você vai ver, por exemplo, o gerente de um banco, às vezes, né? Ele contou o tempo rural dele. Você fala assim, mas como que o gerente do banco contou o tempo rural? Porque ele veio para a cidade com seus 18 anos, então ele conta o tempo de rural dele, veio para a cidade, começou a trabalhar na cidade, soma o tempo rural com o tempo urbano e se aposenta. Olha, doutora Melissa, e as dúvidas da população urbana sobre a aposentadoria, esse tipo de aposentadoria do trabalhador rural são grandes, tanto que nós fomos às ruas de Curitiba saber quais são as principais dúvidas. É o nosso Tire Sua Dúvida. A minha pergunta é sobre a aposentadoria, né? Então, meu pai foi um trabalhador rural no norte do Paraná, teve um período que trabalhou registrado em Curitiba e retornou novamente para o interior. E não contou esse período registrado a aposentadoria dele, só com o tempo de idade. Essa seria a minha pergunta, a minha dúvida. E aí, doutor? Vamos começar com você, Aristeu. Ele pode contar esse tempo de serviço rural para aposentadoria, tanto rural como na aposentadoria urbana, né? Ele pode contar, desde que ele tenha como comprovar esse período, ele soma tempo para ele concluir seu processo de benefício. Ele trabalhou sem registro, e aí vale aquela documentação que você elencou, Melissa? Isso, vai valer essa documentação. Aqui é importante lembrar que ele não deixou muito claro como que foi a situação, mas para deixar claro, se ele foi totalmente rural, vai valer toda aquela documentação que eu falei, ele vai se aposentar. O homem, aos 60 anos de idade na zona rural, e a mulher aos 55. Se ele, por acaso, que é o que eu acho que aconteceu ali, ele saiu da zona rural, veio para a cidade, voltou para o rural, mesmo que ele tenha tido esse intervalo do urbano para o rural, ele leva sim o tempo de urbano dele para a zona rural. Por quê? Porque uma lei de 2008, que é a lei 11.718 de 2008, permitiu que aquela pessoa que trabalhou na zona rural e voltou para o campo, leve o tempo de urbano para dentro da zona rural. Então, eu posso tanto do campo para a cidade, quanto da cidade para o campo. O que eu não posso? Eu não posso pegar o tempo da urbano, daí pegar o tempo de urbano e levar para a cidade, depois voltar para o campo e voltar para a cidade de volta, porque a lei veda isso. Então, ou você fecha teu tempo como urbano, ou você fecha teu tempo como rural. E você pode somar os dois períodos? Pode. Só que para isso, e isso é uma coisa nova, muito pouca gente trabalha dessa forma, existe uma lei nova que permite que você tenha, por exemplo, 10 anos de urbano, vá para a zona rural e leve os 10 anos de urbano, trabalhe 5 no rural e se aposente no rural. Ok, vamos ao próximo questionamento, então. A minha dúvida é se eu continuo contribuindo com a nota do produtor, recolhendo ou não. Que uns dizem que precisa contribuir, outros dizem que é para parar e até para entrar com processo para recorrer àquilo que eu já contribuí. E aí, senhor Aristeu? Essa questão aí é interessante. Nós, do Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais, a Federação do Paraná, a FETAEP, a CONTAG, que é a nossa Confederação Nacional, nós mandamos fazer um estudo jurídico para nós entender que orientação a gente dá para o nosso público da área rural. E a nossa orientação do nosso jurídico é que essa questão foi uma questão isolada, era um frigorífico que entrou na justiça para reaver esse recolhimento que eles entenderam ser indevido e que o tribunal, então, deu como ganho de causa a essa empresa, a esse frigorífico, por se tratar de uma empresa, de uma pessoa jurídica e por se tratar de um empregador, né? Mas para o trabalhador rural, nosso entendimento é que não enquadra
nessa decisão aí do tribunal. Que o trabalhador rural, ele, como é o único meio dele recolher, é através da nota de venda de produto, então que ele deve continuar recolhendo, sob pena de, no momento dele precisar de um benefício previdenciário, a Previdência alegar que ele não recolheu e, pior, alegar que ele se enquadrou como empregador, né? E aí ele acaba perdendo tudo a questão previdenciária no momento que ele recorrer à Previdência por um benefício. Então, a nossa orientação hoje é que o trabalhador rural, o segurado especial, ele continue fazendo seu recolhimento até que isso se esclareça melhor para nós, né? Para que a gente, quem sabe, possa ter no futuro uma orientação diferente, mas por enquanto é para continuar recolhendo. Melissa, quer? Eu quero destacar a importância do que o doutor Aristeu colocou, porque vários trabalhadores rurais têm recebido em suas casas cartinhas para pedir devolução dos valores que pagaram sobre a nota, ou mesmo orientação para não pagar mais sobre a nota. Como o doutor Aristeu bem colocou, só vale a decisão do Supremo Tribunal Federal para o empregador. Se você, trabalhador rural, for à justiça, pedir devolução dos valores que você recolheu sobre a nota, ou você parar de recolher sobre a nota, você abre mão do seu direito previdenciário como trabalhador rural e passa a se enquadrar como empregador. Então, você vai gerar um prejuízo para você. Isso é tão importante que nós tivemos uma decisão da Justiça Federal de Maringá, há cerca de 2 meses, em que uma determinada pessoa entrou pedindo na justiça a devolução dos valores que tinha recolhido sobre a nota. E o juiz julgou improcedente porque o juiz viu o erro da pessoa. E o juiz até colocou assim, que a pessoa havia sido de boa fé induzida em erro e que ela estava pedindo devolução de um valor que iria prejudicar a aposentadoria dela posteriormente. Então, é muito importante que as pessoas, antes de tomar qualquer medida, consultem o sindicato, consultem a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que o posicionamento que eles estão tomando é o posicionamento que o judiciário está recomendando. E não acreditem naqueles folhetos, folders que estão sendo divulgados por aí. Vamos ao próximo questionamento, então? Quais são os principais direitos do produtor rural? Doutora Melissa, quais são? Bem, o produtor rural, ao contrário do que muita gente imagina, ele tem todos os direitos previdenciários de um trabalhador normal. Por quê? Porque existe um dispositivo na nossa Constituição Federal que diz que não haverá distinção entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Então, ele tem direito à pensão por morte, ele tem direito ao auxílio-doença, ele tem direito ao auxílio-reclusão, ele tem direito à aposentadoria. A única coisa que vai acontecer com ele, trabalhador rural, é que vai depender de qual modalidade ele se enquadra. Então, por exemplo, ele pode se enquadrar como trabalhador rural enquanto empregado. Daí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou analisar o vínculo trabalhista dele para conceder o benefício. Só que ele pode se enquadrar como trabalhador rural, como segurado especial, que é o arrendatário, o meiro, o dono da propriedade. Esse, para se enquadrar como segurado especial, é aquela pessoa que não necessariamente pagou previdência, mas que exerce atividade em regime de economia familiar. O que é economia familiar? É quando você trabalha com sua família, na sua propriedade, é a única propriedade que você tem, então você não pode ter várias outras propriedades. É a única propriedade que você tem, trabalha a sua família ali, você não tem empregados e você tira da terra o seu sustento. E é importante deixar claro o seguinte, pode acontecer do homem trabalhar na zona rural e a sua mulher ser professora na cidade e o homem receber a aposentadoria rural e a mulher receber a aposentadoria como professora? Pode, porque eu analiso a pessoa, então eu analiso o João, eu não analiso a Maria. Então a pessoa, ela trabalha em regime de economia familiar e tira dali seu sustento. Se ela tirar da terra seu sustento, for a única propriedade, não tem empregados, trabalha com a família, ela vai ter todos os direitos previdenciários como qualquer outro cidadão. Doutora Melissa, com isso, a senhora está querendo dizer o seguinte, que, por exemplo, se o produtor rural, ele não contribui com a Previdência, mas ele teve um acidente de trabalho, ele se machucou, por exemplo, estava no trator, caiu do trator, ou se machucou de alguma outra forma, ele pode recorrer à Previdência? Como é que ele faz aí? Ele vai recorrer à Previdência para pedir o seu auxílio doença acidentário, porque sofreu um acidente de trabalho. Quando ele for à Previdência, o que ele vai ter que provar? Que ele era um trabalhador rural efetivamente, ou seja, que ele estava na terra, a propriedade era dele, ele não estava com vínculo de emprego, ele tinha
tinha provas contundentes disso. Ele não precisa contribuir, ele nunca contribuiu. Ele vai ser enquadrado como segurado especial. Então ele tem esse direito também. Tem esse direito. Qual é o cuidado que você deve tomar? Esse direito está em fase de transição. Qual é a fase de transição? Dezembro de 2010. Porque até dezembro de 2010 você protege os trabalhadores rurais segurados especiais sem o fator contributivo. Só que com a mudança que nós tivemos agora na legislação do trabalho, em acidente de trabalho, que exige uma determinada contribuição para que daí você tenha acidente de trabalho, provavelmente eles vão mudar a regra do segurado especial. Então hoje você está no período de transição. Agora, se a pessoa perder no INSS, ela vai ao judiciário, o judiciário vai reconhecê-lo como segurado especial para lhe conceder o benefício daí. Senhor Aristeu. É interessante, né, que a gente explica a situação, por exemplo, assim, né? A maioria das pessoas, ele pensa na aposentadoria, quando ficar velho, né? Mas não é. A Previdência, ela te dá cobertura a partir do momento que você é um trabalhador, você já passa a ter benefício. Auxílio-doença, acidente de trabalho, acidente de outras naturezas que não é de trabalho, o salário maternidade, por exemplo, para a mulher, né? E assim por diante. Então, é muito aquela visão de que eu estou novo, não preciso me preocupar com previdência, não penso nisso só depois de velho, mas às vezes o jovem acontece um acidente, não uma doença, se ele tiver sendo segurado, ele está coberto pela lei da Previdência Social e ele acaba sendo beneficiado. Para a gente finalizar esse bloco, doutora Melissa, quanto tempo está demorando, em média, para que o trabalhador rural consiga a sua aposentadoria pelo INSS? Aquela aposentadoria em 30 minutos para o trabalhador rural está funcionando? Até onde eu conheço, não, tá? O que nós temos são situações em que o trabalhador rural está demorando, em média, 1 a 2 anos no INSS para conseguir sua aposentadoria. E se for a justiça, esse período pode demorar de 2 a 4 anos, porque daí nós temos vários recursos na justiça que podem acabar atrapalhando a vida dele. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dezembro deste ano, qual que é a importância de dezembro deste ano para você que é trabalhador rural. E também o senhor Aristeu, que está aqui conosco, vai explicar para você que está na dúvida agora se tem o tempo ou não de aposentadoria, como é que você vai fazer tudo certinho, passo a passo, como é que você vai fazer para se aposentar? Você que já está pensando nisso. Hoje o Mundo do Trabalho fala sobre aposentadoria rural. Participe pelo 0800-643-7555 ou escreva para mundodotrabalho@rtve.pr.gov.br. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para responder ao seu questionamento. Hoje nós estamos falando da aposentadoria para o trabalhador rural. Seu Aristeu, no final do primeiro bloco, joguei no ar que o senhor ia explicar para a gente como é que faz. Olha, o trabalhador rural pensa que ele tem direito à aposentadoria rural. Quando é que ele vai ter esse direito e o que é que ele tem que fazer? Perfeito. Nós conhecemos assim... dividido em duas partes, né? O trabalhador rural. Nós temos o trabalhador rural em regime de economia familiar, que é uma modalidade, e temos o trabalhador rural assalariado, diarista e assim por diante, né? Aquele que vende a sua força de trabalho, né? Para aquele que vende a sua força de trabalho, que tem registro em carteira, é ponto pacífico de benefício, porque a carteira garante para ele os direitos no momento exato que ele precisa. Para aquele trabalhador que trabalha de diarista, de boia fria, como é dito aí na gíria, esse trabalhador, ele até agora, fim de dezembro de 2010, ele está coberto por a simples comprovação da atividade rural, atividade de trabalho. A partir de janeiro de 2011, ele passa a ter que fazer recolhimento para a Previdência da importância de 8% do que ele ganha para recolher para a Previdência, né? Esse prazo vai até dezembro de 2015. Então, até dezembro de 2015, ele deve de recolher, no mínimo, 3 meses por ano, para estar assegurado, né? Estar quites com a Previdência. Porque a cada um mês que ele contribui, vale por 3. Vale por 3. Vale por 3. De janeiro de 2016 a dezembro de 2020,
ele tem que recolher, cada mês vale 2 só. Primeiro cada mês vale 3. De 2016 a 2020, cada mês vale 2. Então, ele tem que, no mínimo, recolher 6 meses por ano para fechar o ano e estar quites com a Previdência. E de janeiro de 2021 em diante, ele tem que fazer o recolhimento completo dos 12 meses do ano para ser beneficiado. E até dezembro desse ano, ele fica como teve da Constituição de 88, né, que foi regulamentado em 91, ele tem, então, aquela garantia de só comprovar a atividade, o que até agora foi bastante difícil para ele fazer isso. Mas eu queria também dizer que, quando você falou da aposentadoria em 30 minutos, é dizer que, na questão do segurado especial, nós temos agora o cadastro do segurado especial na Previdência Social, que vai igualar o trabalhador rural ao trabalhador urbano, né? Então, o trabalhador urbano com carteira, ele tem a aprovação do seu benefício quase que instantaneamente pela sua ficha no INSS, né? Durante o tempo que ele trabalhou. Pelo menos teoricamente é isso, né? Teoricamente é isso. E o trabalhador rural, ele fazendo seu cadastro, a cada ano ele vai fazer a renovação desse cadastro, e o momento que ele precisar de um benefício, ele também vai estar na ficha, né, no sistema, e ele com certeza ele vai também ter o mesmo tempo que demora para aposentar um trabalhador urbano para aposentar um trabalhador rural. Nós fizemos agora, dia 28 de maio, o lançamento do cadastro no Paraná, né, no estado do Paraná. Fizemos em Cascavel, dia 28 de maio, e a partir daí nós estamos fazendo, então, o cadastro para os segurados especiais. Então, foi uma grande conquista do movimento sindical dos trabalhadores rurais, que conseguimos, ao longo dos anos, trabalhar essa proposta e aprovar, e hoje é uma realidade. Olha, nós só temos 3 minutinhos para finalizar o nosso programa, temos que responder uma série de questionamentos. O Luiz de São José dos Pinhais: já estou com 48 anos, doutora Melissa, meu pai toda a vida trabalhou com a lavoura, pois ele tem sítio onde mora com a minha mãe. Nenhum dos dois conseguiram se aposentar por trabalho rural. O que é que eu devo fazer? Ir à justiça, porque provavelmente foi negado no INSS, na justiça eles vão conseguir. Olha, o Alberto, de Mãe do Rio, no Pará, conheço várias pessoas que se aposentaram com apenas um lote de terra e eles nunca trabalharam nela. Isso vai ter investigação? Pois é um absurdo a pessoa se beneficiar dessa maneira. Ele pode fazer uma denúncia na ouvidoria do INSS, que é o telefone 135, vale para o território nacional. E se ele, porventura, verificar que não foi tomada nenhuma medida, ele pode ir diretamente ao Ministério Público Federal da sua cidade e no Ministério Público Federal efetuar a denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, não tem problema nenhum para ele. A Hilda está de Vargem Bonita, em Minas Gerais, seu Aristeu. Essa lei da aposentadoria rural vale para todo o território nacional? Todo o território nacional. Em qualquer lugar do Brasil é a mesma lei, a mesma exigência e o mesmo comportamento. O Hernani de Guarapuava, aqui no Paraná, doutora Melissa: eu me criei na zona rural até uns 30 anos de idade. Hoje meus pais são falecidos e eu não consigo comprovar que éramos trabalhadores rurais. O que é que eu devo fazer? Veja, novamente, a comprovação é um grande entrave para a aposentadoria, né? Bem, a primeira coisa que ele deve fazer é ir ao local onde ele trabalhou na zona rural com os pais deles e verificar, 1, se ele tem testemunhas desse período, 2, se ele não consegue declaração da escola rural que ele cursou, o certificado de reservista militar que ele era rural, se porventura ele não casou na zona rural. Ou seja, é muito comum acontecer o seguinte: a pessoa diz, eu não tenho provas, não tenho comigo, mas se eu for ao local, como o doutor Aristeu já lembrou, se eu for ao local eu vou conseguir. Então, eu recomendo ele que vá lá e procure efetivamente nos registros da prefeitura, nos registros escolares, para ver se ele não consegue algum documento. Agora, quero fazer um agradecimento especial para os nossos convidados que hoje estiveram debatendo os direitos e também a aposentadoria para o trabalhador rural. Obrigada a você também pela audiência. Peço desculpas, nosso programa é curto, não tivemos tempo de responder a todos os questionamentos. Vamos provocar uma nova discussão a respeito desse assunto em outras edições. O programa pode ser revisto no site www.rtve.pr.gov.br.